Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Eu peço a você que deixe a sua Bíblia aberta. Daqui a pouco eu já vou dizer quais são os versículos que serão lidos e a partir daí vamos entender, ou tentar entender a palavra do Senhor para nós nessa noite. Nós ouvimos uma música agora aqui, onde uma das frases é "Ele era, é e há de vir". Você não precisa levantar a mão, mas eu quero perguntar se você responda aí no seu coraçãozinho. Você crê piamente que Ele há de vir? Não precisa mexer a cabeça, não precisa fazer nada. Essa é uma pergunta fundamental, essencial para aquilo que nós vamos conversar hoje à noite. Você crê, tem absoluta certeza que um dia você estará com Ele? Um dia essa situação que existe hoje aqui será diferente. Você crê que Ele há de vir? Veja, em 1942 até 1945, daqui a pouco eu vou falar no versículo, nesse período onde estava ali a Segunda Guerra Mundial acontecendo, um famoso psiquiatra da época, chamado Viktor Frankl, ele é preso junto com outros em alguns campos de concentração, não apenas em um, mas em alguns. E exatamente pela área de atuação dele, ele observa que alguns sobreviviam e outros não necessariamente pela morte causada pelos guardas ou soldados da época, mas alguns simplesmente não aguentavam toda aquela pressão e partiam. Mas outros permaneciam vivos. E ele, observando aquilo, ele constata que o que fazia a diferença entre os que permaneciam vivos e os que morriam era esperança. Esperança. Algo que eles pudessem ver além do arame farpado que o cercava ali. Algo em que eles pudessem se agarrar, algo em que se pudesse aguardar, algo em que eles tinham absoluta certeza de que encontrariam em determinado momento depois. Eu penso, meus irmãos, que nós igualmente também não conseguiríamos sobreviver sem algo ou sem aquilo que pudesse nos dar esperança lá na frente. Talvez com isso nós desistíssemos ou morrêssemos mesmo, se não houvesse algo que nos desse de fato sentido. Mas há uma pergunta nesse momento: onde olhar em busca do sentido para viver? Onde olhar? Em geral nós olhamos para um shopping, nós olhamos para um cardápio de comida, ou para alguma possibilidade de viagens, ou para alguns compromissos semanais, etc. Nos agarramos a algumas coisas com a esperança de que aquilo ali de fato faz sentido, mas a pergunta é de isso ou essas coisas, ou isso que essa lista, e nessa lista poderiam ser acrescentados outros itens. Essas coisas de fato nos satisfazem, nos preenchem. Observe, se o melhor que nós podemos esperar o próximo final de semana, ou o próximo feriado, ou uma vida confortável, ou quem sabe uma vida bem sucedida, etc., inevitavelmente nós vamos cair, observe, num vazio. Por outro lado, se nós tivermos algo pelo que aguardar, pelo que esperar de fato, algo pelo que viver, que
nunca poderá ser retirado de nós, aí sim, penso eu, nós enfrentaremos qualquer coisa nessa vida, inclusive a morte, como o apóstolo Paulo descreve lá em Filipenses capítulo 1, quando ele diz que o morrer para ele era bom. Meus irmãos, todos nós vivemos as nossas vidas aqui e agora, diante desse quadro que de maneira muito singela eu tentei relatar aqui. Todos nós vivemos a partir de uma conexão vital, eu diria, vital, com o futuro. Um futuro que nos leva a pensar no além dessa vida, naquilo que virá depois que terminar aqui. Nós não conseguimos nos desconectar dessa vida. O que é que vai acontecer depois? O que vai ter lá na frente que nos aguarda? Essa pergunta no campo da filosofia tem sido motivo de grande debate, mas no campo teológico essa resposta é apresentada sobretudo no cristianismo. Em Isaías 40, nos versos 27 a 31, Deus vai mostrar uma esperança e uma liberdade de talvez uma prisão que muita gente não se dá conta. A prisão de estar preso ou estar encarcerado aquilo que é palpável, aquilo que é visível, aquilo que é terreno. Veja comigo o que Isaías diz a partir do versículo 27. Por que, pois, dizeis, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eu queria chamar a sua atenção, meus irmãos, para o fato de que Isaías escreve o seu livro aqui, visando, objetivando, olhando para judeus que estariam exilados na Babilônia cerca de 100 anos depois. Esse episódio, especialmente aqui, essa narrativa, esse capítulo tem esse cenário de fundo. Isaías tem uma convicção dada por Deus de que aquilo que ele está falando como profeta se refere a algo que vai acontecer ali na frente. Judeus que chegariam à beira do desespero, gente que não aguentaria os altos e baixos de sonhos e esperanças, justamente por estarem presos, encarcerados, dentro de um ambiente em que eles simplesmente não podiam sair e estariam ali durante décadas. O que fazer diante de tanta desesperança e até desespero, certamente, de alguns? Por não verem opção de fuga dentro da realidade em que viviam. A resposta é exatamente essa. Eles precisavam ali de uma injeção de esperança. Eles precisavam de esperança. Mas que injeção é essa? Não é certamente como as que estamos acostumados, onde talvez tomemos uma dose, uma segunda, uma terceira, e tantas quantas forem necessárias. A ideia aqui é de uma dose só, que vai servir para todo sempre. Onde aqui e acolá, essa dose colocada será lembrada e utilizada para que os olhos permaneçam no lugar em que eles sempre deveriam estar. É uma injeção cujo conteúdo basicamente é esse. É a compreensão, a percepção de que há uma realidade infinitamente melhor do que esta que se encontra presente hoje
Talvez aqueles judeus ali precisariam ouvir isso. Isaías, como profeta, está expondo aquilo que é esperança para eles. Eles precisavam enxergar algo além, pensando lá nos campos de concentração nazistas. Eles precisavam de algo para enxergar além dos arames farpados da existência própria deles ali. É quando Deus então se revela àqueles e se revela a nós hoje aqui também, mais uma vez. Eu quero convidar você a não fechar a sua Bíblia e deixá-la sempre aberta em Isaías 40. Vá comigo ali no primeiro versículo, vamos ler até o versículo 5. Veja inicialmente aí o que Deus está colocando através de Isaías para aquele povo. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. Versículo 5: a glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. O que nós temos aí, em resumo, meus amados, é um consolo da parte de Deus. Em outras palavras, Deus está enfatizando aqui que Ele cuidará de todo aquele povo, por uma razão apenas, porque Ele é quem tem todo o poder nas mãos, e que com isso, e por causa disso, e diante disso, aquele povo deveria ter o seu coração em paz e seguro. Deus está dizendo a eles: de mim veio o consolo, de mim veio o consolo. A partir daí, entre os versos 6 e 11, nós não vamos ler, mas Deus vai instigá-los, instá-los a que eles confiem nele, diante do fato de que Ele é um Deus poderoso, que tem todo o controle em suas mãos, um Deus que pode consolá-los e guardá-los. Então Deus vai colocar, em outras palavras aqui, entre os versos 6 e 11, confie em mim. Mais à frente, entre os versos 12 e 26, Deus vai continuar dizendo a eles: confie em mim, por causa da minha sabedoria, e porque eu sou superior a tudo que vocês conhecem nessa face da terra. E aí então chegamos nos versos 27 a 31, quando Deus vai dizer a eles: tenham esperança em mim, esperem em mim. Versículo 31 diz: os que esperam no Senhor. A ideia de esperar é a ideia de esperança, de absoluta confiança nele. Mas observe, aquela gente ali sem esperança, ela precisava, era gente que precisava do Senhor, precisava de Deus. Mas a gente dá um passo a mais aí, a gente vai concluir que também nós estamos numa realidade semelhante. Nós também precisamos ver a vida além da nossa própria existência. Porque se não for assim, se não for dessa forma, pessoas vão continuar olhando para os shoppings, para os feriados, para as férias, para as viagens, para o trabalho semanal, para os compromissos diários, e vão ver nisso a sua razão de existência, o motivo pelo qual estão vivendo. Vão olhar para a família, vão olhar para necessidades alheias e concluir que a razão da sua existência é aquilo. E embora todos esses itens que eu acabei de listar, cada um deles seja perfeitamente honesto, legítimo, verdadeiro e real, possível, e em alguns casos até necessário, as Escrituras Sagradas vão no caminho oposto a isso. Nós precisamos aprender a ver e a ter esperança unicamente em Deus. Eu quero grifar
essa palavra unicamente no Senhor. Em Isaías 40, os versículos que nós lemos aqui, nós descobrimos aqui que esperar em Deus sugere pelo menos 3 atitudes. 3 atitudes. A primeira delas é evitar um determinado risco. Segunda atitude, cultivar uma determinada prática. Terceira, desenvolver uma determinada postura. 3 atitudes que esperar em Deus se aplicam aqui. Vamos a elas. Primeira atitude, é preciso considerar que existe um risco, e esse risco deve ser evitado. Vamos entender isso melhor. A espera, meus irmãos, e talvez todos aqui concordem comigo, a espera é sempre uma tentação, eu diria concreta, quase que inevitável, de duvidar de Deus e das suas promessas. Esperar além daquilo que a expectativa tem em mente é um prato cheio para começar a se duvidar daquilo que Deus é, daquilo que Deus diz, daquilo que Deus faz. Esperar. Me permita um exemplo pessoal. Essa semana eu conversava com alguém muito próximo meu, e as pessoas diziam o seguinte: olha, pastor, eu não aguento mais, e eu quero dizer para o Senhor, eu quero ser muito honesto com o Senhor, eu não estou mais acreditando, talvez até que Deus existe, porque os meus problemas estão aqui, o Senhor conhece esses problemas, Ele dizendo para mim, e esses problemas eles são muito pesados, são muito sérios, e eu estou esperando algo que Deus faça, e Ele não faz, e eu estou esperando já faz um bom tempo, e não está acontecendo nada. A espera é uma tentação muito grande para se duvidar de Deus. Qual é o risco a se evitar? A dúvida. Qual é o risco? Duvidar de Deus. Em Isaías 40, versículo 27, o povo estava acreditando que Deus havia esquecido deles. Era exatamente o que estava ocorrendo aqui. Então o profeta levanta essa pergunta no versículo 27, logo no início. Ele diz: por que vocês estão dizendo isso? E o que é que eles estavam dizendo? Eles diziam o seguinte: o meu caminho está encoberto, o meu direito passa desapercebido. Eles estão se referindo a Deus. É como se eles dissessem o seguinte: Deus não está olhando mais para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, Ele está com os olhos fechados, Ele não nos ouve mais, estamos sendo injustiçados e Ele não faz nada. O profeta vem e diz: por que vocês estão perguntando isso? Por que vocês estão levantando esse questionamento? Os exilados judeus aqui, que viviam numa espécie de prisão domiciliar em massa, ali na Babilônia, eles estavam se sentindo abandonados por Deus. E olhe para mim, talvez isso fosse compreensível. Nós olhamos para os problemas de algumas pessoas hoje, às vezes nós olhamos para os nossos próprios problemas, dificuldades, dilemas, angústias, e a gente começa a justificar a nossa desesperança e as nossas dúvidas, os nossos questionamentos diante de Deus, diante desses que nós nominamos de grandes problemas, imensos problemas. Alguns dizem até o seguinte: olha, não é porque você não está na minha pele, é por isso que você não entende o que eu estou dizendo e o que eu estou concluindo aqui a respeito de Deus. Eu fico imaginando aqui, meus irmãos, que talvez aqueles homens ali, judeus daquela época, pudessem fazer perguntas muito parecidas com o que muita gente faz hoje. Perguntas do tipo: meu Deus, que rumo a minha vida tomou? Ou, onde está Deus que não faz justiça? Ou, cadê o Senhor que não responde quando eu chamo? Ou ainda, Ele exige tanto, mas não levanta um dedo para me ajudar. Essas dúvidas, meus irmãos, não são novas, não são dúvidas apenas dessa geração. Eu queria que você observasse aqui comigo que pelo menos, entendo eu, há pelo menos 2 tipos de questionamentos.
dois tipos de dúvidas aqui. O primeiro tipo, eu diria aqui que é aquela dúvida que está aberta sempre à resposta que vem de Deus. Uma dúvida, um questionamento levantado porque a fé está fragilizada, está abalada. Mas ainda existem algumas portas abertas para que Deus fale ao coração. Os ouvidos ainda podem ouvir aquilo que Deus está dizendo. Este é o primeiro tipo de dúvida que eu coloco aqui. Mas é o segundo tipo de dúvida, que eu diria aqui que é aquela que resiste a crer. Esse tipo de dúvida diz algo mais ou menos assim: eu não acredito mais de jeito nenhum, eu não creio mais, e eu não quero dar mais ouvidos. Isso certamente ocorre quando a dúvida é fruto de um coração que já está endurecido. É quando não se ouve mais aquilo que Deus tem a dizer. Mas é preciso, entendo eu aqui, meus amados, é preciso reconhecer que quando as crises vêm, a tentação de duvidarmos, isso talvez nos alcance aqui a todos. A tentação de duvidarmos da bondade de Deus, do amor de Deus e da sabedoria de Deus é uma tentação muito grande. Eu e você, nós não estamos livres dessa dúvida e dessas perguntas incômodas. E aí, meus amados, é justamente nessa hora então que Deus nos dá a chance de avaliar e ver se tudo aquilo pelo qual nós de fato colocamos a nossa esperança está no céu ou está aqui. É no meio das crises, e talvez aquelas mais difíceis e profundas, que nós conseguimos perceber, de fato, de verdade, como que um espelho completamente transparente diante de nós, se nós temos de fato esperança nos céus, em Deus, ou a nossa esperança está aqui, naquilo que é terrível. Eu queria que você observasse isso com muito carinho. Tudo que nós passamos sendo filhos de Deus, e é preciso que você e eu entendamos isso, sendo filhos de Deus, tudo que nós passamos tem como propósito nos purificar e, sobretudo, nos preparar para ver Deus face a face. É por isso que Deus permite problemas, dificuldades, angústias, sofrimentos, dores, para que um dia nós estejamos em condições de vê-lo frente a frente. Afinal de contas, não é as Escrituras Sagradas que dizem assim: sem santificação ninguém verá a Deus? E eu e você já aprendemos que santificação é um processo onde Deus vai nos lapidando. Por que Ele vai fazer isso conosco? Para nos dar as condições adequadas de um dia estarmos com Ele, cara a cara, frente a frente. Deus nos ama e, portanto, nada e ninguém poderá nos separar do amor de Cristo. Você tem essa convicção, é preciso que você guarde isso no seu coração. Aquele que começou a boa obra em nós, uma obra de salvação, Ele irá terminá-la e irá até o fim. Você crê nisso também? Quando nós cantamos agora há pouco aqui, Alfa e Ômega, nós dissemos isso: Senhor, eu espero, Senhor, vem, eu quero encontrar-me contigo. Quando a gente diz isso, nós partimos do pressuposto de que nós cremos que um dia estaremos com Ele. Mas nós não podemos ser como gente que diz uma coisa e vive outra. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser homens e mulheres que verbalizam algo bonito, lindo, mas que vivem uma vida ou têm convicções internas, pessoais, que por vezes não é exposto, não é dito aqui e acolá, para não haver constrangimento. Convicções no fundo do coração, onde essas convicções contradizem determinadas palavras que dizemos.
Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Portanto, não duvide de Deus. Não coloque em xeque o poder dele, a sabedoria dele, o amor de Deus. Não corra o risco de duvidar dele. Esse é um risco a ser evitado. Esperança, meus irmãos, em Deus tem como primeira atitude não duvidar dele. Esperança em Deus tem como primeira atitude não duvidar dele. Mas há uma segunda atitude, e isso diz respeito a uma prática de cultivar algo. Vamos lá. Para se manter a esperança, é preciso cultivar, meus irmãos, aquilo que eu vou dizer aqui, um olhar para Deus o tempo todo. Eu vou repetir. É preciso manter essa prática sem hesitar e de maneira constante e sistemática. Que prática é essa? Os nossos olhos, os seus olhos, o olhar colocado em Deus. Em Deus. Lembre-se, por favor, lembre-se disso. Recursos acabam, pessoas nos decepcionam, etc, etc. Portanto, a prática de se cultivar, o olhar a Deus é o que de fato vai produzir esperança definitiva e concreta. Porque qualquer outra coisa tem o poder e o potencial em si mesmo de se desfazer, ou de se dissolver, ou de se encerrar com o tempo. Qualquer outra coisa. Por isso o olhar deve estar em Deus. Olhe comigo Isaías 40, versos 28 e 29, que diz o seguinte: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Eu chamo a atenção aqui, meus amados, de que Isaías destaca pelo menos 4 atributos de Deus, 4 qualidades que estão presentes no Senhor aqui. E essas qualidades são que Deus é eterno, Deus é criador, Deus é forte no sentido de resistência e Deus é sábio. Essas 4 qualidades estão alistadas aqui por Isaías nesses 2 versículos. É para esse Deus que eu e você precisamos olhar e ter esperança. É para esse Deus que nós precisamos colocar os nossos olhos quando vamos esperar, com essas qualidades. Agora, o que esses atributos têm a ver com as nossas dificuldades? Por que Isaías destaca eternidade, criação, o fato dele ser forte, sabe? Vejamos aqui a resposta a essa pergunta. Isaías diz que ele é eterno. Isso tem a ver com o fato de que Deus não morre e nunca deixará de agir. A despeito dos seus problemas, das suas dificuldades, dos seus momentos de alegria ou não, Deus estará lá o tempo todo. Ele é eterno, ele não morre, e ele sempre estará agindo. Sempre, sempre, sempre. Ele é eterno. Mas ele também é criador, ou seja, ele não fica sem recursos para socorrer ou para o socorro. Ele tem uma fonte inesgotável, absoluta criatividade para solucionar aquilo que é preciso dentro da sua vida, na sua família. Deus é o criador, mas também Deus é forte. Ele não é incapaz diante das dificuldades. Ouviram o que eu disse? Deus não é incapaz diante dos problemas, ou seja, ele é perfeitamente hábil, tem qualificação plena, ideal para apresentar a solução desse ou daquela dificuldade, desse ou daquele problema. Ele não se cansa e nem fica exausto. Essa é a ideia de forte aqui, de resistência. Nós temos aqui vários homens, e os homens
por natureza biológica, são mais fortes que as mulheres, os homens são mais resistentes, mas mesmo essa resistência, ela tem um fim, ali termina, em determinado momento, dependendo da atividade, vai se exaurir com mais facilidade. Mas o fato é que Deus é um Deus forte e resistente, Ele não se cansa e Ele não fica exausto. Mas é um Deus sábio também. A ideia aqui é que a Ele não lhe falta inteligência para saber o que está fazendo, quando e em que medida Ele deve agir. Ele é um Deus sábio, um Deus que tem na medida a solução daquilo que é necessário. O nosso Deus é eterno, é Criador, forte, resistente e sábio. Ao destacar, portanto, os atributos de Deus, nós somos ensinados aqui a como cultivar o foco no Senhor. É preciso manter essa prática, queridos. Nós podemos olhar, nós podemos colocar os nossos olhos em outros objetos de solução, em outras fontes que podem eventualmente dar algum alívio. Mas olha para mim. O salmista diz em determinado momento aquilo que eu e você deveríamos dizer todos os dias: o meu socorro vem do Senhor, que fez tudo. O meu socorro vem dele, e não é em uma circunstância ou em outra, em todas as circunstâncias, das mais singelas às mais complexas. É uma prática que deve ocorrer. Cultivar os olhos sempre colocados no Senhor. Então, a primeira atitude é cuidado com a dúvida. Isso é um risco constante. Segunda sugestão, praticar o tempo todo os olhos sempre colocados no Senhor. Mas por último, é preciso desenvolver algo aqui. E o que é preciso desenvolver? O que acontece quando nós aprendemos a esperar em Deus? É preciso desenvolver a prática de esperar. De esperar em Deus. De esperar nele. Eu disse há pouco aqui que recursos se acabam, pessoas decepcionam, mas Deus não. Deus é eterno, Criador, forte, sábio. Ele sabe não. Então olhe para mim. É preciso sempre esperar em Deus, esperar nele. E é preciso desenvolver isso. É preciso crescer nessa convicção. Esperar em Deus, meus irmãos, tem pelo menos 3 implicações sobre as quais eu falo rapidamente aqui. Esperar em Deus, antes de tudo, tem a ver com renovar as nossas forças. Renovar forças. Quando se espera em Deus, as forças são renovadas. Veja os versos 30 e 31. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. 2 observações aqui a partir da leitura desses 2 versículos. Primeira observação é que ao revelar que Deus é quem renova, e a ideia de renovar aqui é a ideia de trocar. Eu queria que você guardasse isso. Essa expressão renovar aqui no hebraico original traz a ideia de uma troca. Então a ideia é de trocar as forças, trocar a fonte da força. Isaías desconstrói aqui, eu diria, uma das principais convicções humanas. E qual é essa convicção? Que a principal fonte de energia e de motivação para prosseguir é a nossa própria força, as nossas próprias habilidades, as nossas próprias características humanas. Entretanto, Deus vem e diz o seguinte: é preciso trocar isso, é preciso mudar o eixo.
Veja, do que é que eu estou dizendo para você? Possivelmente você já entendeu. Nós estamos falando aqui daquelas frases do tipo: você é bom, você pode, você é hábil, você é inteligente, o seu coração é bom, você é uma pessoa digna. E encher a bola com isso, ainda que seja legítimo, em determinados momentos faz bem, porque entendam bem o que eu vou dizer agora aqui, compreendam bem, meus amados. Não estou falando em nenhum sentido pejorativo, mas frases como essa, semelhantes a essa, são frases que vão massagear o ego de qualquer pessoa. Isso vai trazer um bem-estar, entretanto momentâneo. O que as Escrituras Sagradas aqui está sugerindo através do profeta Isaías é que esse eixo, esse centro seja trocado. Por isso a expressão renovar. Lembremos aqui o que a Bíblia diz a respeito disso. A alegria, por exemplo, a alegria do Senhor é a nossa força. Está lá em Neemias capítulo 8. A nossa força, conforme as Escrituras Sagradas, tem origem não interna, mas externa. A nossa força vem da alegria do Senhor. A alegria dele é a nossa força. Há um outro texto lá em Zacarias capítulo 4 que diz o seguinte: não é por força nem pelo poder, mas pelo Espírito Santo. Nem por força, nem pelo poder humano, mas pela ação do Espírito Santo. O crente vive a sua vida pela fé no Filho de Deus. E esta força, essa fé é a que nós precisamos, queridos. Espere, portanto, no Senhor e troque da onde você tira essa força. Viva pela fé em Jesus, nas suas promessas, e a partir daí, de fato, eu e você vamos experimentar aquilo que a palavra de Deus chama de poder. Poder, inclusive, para esperar. A segunda observação que eu faço aqui a partir desses versículos que lemos, versos 30 e 31, é que nesse texto é que cai por terra a ideia de que a nossa juventude ou a capacidade humana, a ideia central é essa, de capacidade máxima humana, é aquilo que garante segurança e paz. Observe, quando vai ter algum evento, o que é que se coloca em torno desse evento? Alguns seguranças. Para quê? Para dar tranquilidade, sossego e paz para aqueles que estiverem participando daquele evento. O que Isaías está tentando mostrar aqui é que a juventude, a força do braço, a capacidade intelectual não é necessariamente aquilo que vai trazer segurança e paz. Veja novamente aquilo que é dito aqui no versículo 29. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. No original hebraico, a expressão jovens aqui significa aqueles que estão no auge, no melhor momento da vida. E a expressão moços e rapazes significa que aqueles escolhidos a dedo pelo vigor físico. O que é que Isaías está nos dizendo aqui? É que aquilo que nos parece dar absoluta segurança, família, dinheiro, poder, uma casa confortável, dinheiro ali na conta bancária, enfim, saúde, seja lá o que for, necessariamente essas coisas não podem produzir isso. Não podem. Porque elas terminam, elas acabam, elas têm em si mesmo a potencialidade de se desfazerem a qualquer momento. O que nos dá força para prosseguir não é, em última instância, uma saúde perfeita em todos os sentidos. A força e as condições vêm do Senhor. Sempre que nós esperamos em Deus, nós renovamos, nós trocamos a fonte da nossa força. Portanto, a palavra objetiva aqui é essa: não invista apenas no seu corpo, na sua autoestima ou na sua capacidade intelectual. Invista naquilo que é espiritual, invista em Deus. Ou seja, não há problema nenhum em fazer uma academia ali na esquina, ou ler bons livros, ou sentar num banco de escola e prosseguir num curso que pode caminhar durante muitos anos. Não há problema nenhum nisso. Mas quando se coloca nessas coisas a sua fonte de segurança,
aí está de fato o dinheiro. A ideia é, portanto, investir em Deus. Mas há uma segunda questão aqui, no versículo 31 nós vemos: esperar em Deus é também passar a enxergar com os olhos de Deus. É enxergar com os olhos do Senhor, é ver como Deus vê. Veja comigo o versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, não se cansam e não se fadigam. As expressões que eu separo são essas: sobem com asas como águias. Como águias. As águias, elas possuem, talvez você saiba disso, elas possuem olhos muito potentes, podendo, inclusive, nas alturas, lá em cima, enxergar as suas presas, lá de longe, e enxergar, inclusive, uma tempestade que se aproxima a quilômetros. As águias têm essa capacidade. As águias podem pairar no ar, e como águias, diz Isaías, nós podemos esperar no Senhor, porque a partir daí nós poderemos ter uma perspectiva melhor dos fatos e das situações que estamos lidando. Observe, lembre-se que quem enxerga longe tem condições de ter maior facilidade de encontrar saídas. Quem espera em Deus vai enxergar como Deus enxerga. Esperar em Deus, meus irmãos, é enxergar com os olhos do Senhor. Mas esperar em Deus, eu termino aqui, é criar resistência e fortalecer a alma. Isaías, versículo 40, verso 31, novamente tem essa expressão: correm e não se cansam, e caminham e não se fadigam. Inevitavelmente, meus amados, nós enfrentamos situações adversas. Nós enfrentamos a rotina da vida que se impõe diariamente. Nós enfrentamos muitas questões. Mas nós precisamos caminhar, nós precisamos prosseguir. Mas veja, agora quem não aprende a esperar em Deus, vai necessariamente, inevitavelmente se cansar. Perderá as forças humanas naturais. Ao caminhar, irá desfalecer. Vai se exaurir por causa da dureza da vida. Aqueles que não esperam no Senhor, o fim é esse. Mas ao contrário disso, esperar em Deus é criar resistência e fortalecer a alma para enfrentar os obstáculos e enfrentar os reveses da vida. É ir além e ter um ânimo renovado. Espere em Deus. Mas como? Como fazer isso? É não duvidar daquilo que Ele é, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele diz. É assim que nós esperamos em Deus. É assim que nós precisamos fazer, nos alimentando com a fé que Ele coloca em nosso coração. Eu quero chamar o grupo de música para vir aqui à frente. Nós vamos cantar novamente a mesma música que cantamos há pouco.